Fala galera ligada no Pautas e Táticas, vocês que já são inscritos, vocês que vão se inscrever assim que o vídeo acabar, que vão deixar o like, que vão deixar o hype e que vão compartilhar o vídeo com os amigos. Vamos repercutir mais uma partida da seleção brasileira, mas calma. Para falar desse jogo de ontem, eu tenho que estar vestido a caráter, né? Então, com licença. Os botafoguenses estão enjoados, hein? Estamos carregando a seleção brasileira nas costas, hein? É jogador de Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Arsenal, PSG, e quem tem que decidir é quem joga no Glorioso. Eu acho que a CBF tem que colocar mais 3 pontos pro Fogão na tabela do Brasileirão depois de ontem. Mas brincadeiras à parte, vamos falar um pouco sobre essa vitória do Brasil contra o Chile de virada por 2-1 em Santiago. Gols de Igor Jesus e Luiz Henrique, 2 atacantes do Botafogo, inclusive coincidência ou não, no mesmo estádio em que a seleção brasileira foi bicampeã do mundo em 62, quando na ocasião tinha 5 titulares do alvinegro carioca. Mais uma vez, a seleção brasileira sofreu com cortes nessa data FIFA, perdeu Alisson, Militão, Bremer, Arana e Vinícius Júnior, lesionados, e repôs com Everton, Fabrício Bruno, Beraldo, Alex Telles e Andreas Pereira. Essa última troca chamou muita atenção por conta de ser um meio-campista na vaga de um ponta, né, de um atacante. Mas a escalação meio que respondeu essa questão. Contra o Chile começaram Ederson no gol, Danilo na lateral direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga, Abner na lateral esquerda, Bruno Guimarães e Paquetá como volantes, Savinho na ponta direita, Rafinha centralizado, Rodrigo na ponta esquerda e Igor Jesus à frente. A polêmica aqui ficou por conta da manutenção da titularidade e até da convocação, né, do Danilo, que segue sendo considerado uma das lideranças do elenco, é o capitão do time, em detrimento de nomes como o Wanderson, que foi merecidamente convocado, e outros como o Ian Couto, o William do Cruzeiro, por exemplo, ao passo que o próprio Danilo, além de reserva, tem sido mais aproveitado como zagueiro lá na Juventus, né? Além da preferência, né, pelo Igor Jesus, por característica de um 9 mais clássico, em detrimento do Endrick, que é um jogador de maior movimentação, ataques de frente para o gol, mas de menos força física, né, e boa estatura até para jogar de costas. A opção pelo Rafinha como meia e o Rodrigo como ponta esquerda dão mais sentido à escolha do Andreas no grupo, na vaga do Vini Júnior. Na minha visão, tanto o Rafinha como o Rodrigo foram convocados como essa posição de meia, né, por trás do 9, um seria titular, o outro reserva. Eu acredito que o Rafinha seria o suplente, né, do Rodrigo, que normalmente seria o 10 desse time, mas como o Rodrigo pode fazer bem ali também o flanco esquerdo, ele foi adaptado por ali, e o Rafinha, que vem jogando bem por trás do 9 no Barcelona, acabou herdando a titularidade, que, como eu disse, provavelmente seria do Rodrigo no meio. Outra opção que chamou a atenção foi o Dorival ter aberto mão do Bruno Guimarães e recuado o Paquetá para segundo volante. Ah, mas contra o Chile não precisa jogar com 2 volantes mais marcadores? Cara, eu não vou entender nunca por que o Paquetá é tão intocável. Ele não sai do time. Se ele não joga na posição dele ali de meia, ele é recuado, ele é adaptado a outra função. Toda a data FIFA eu falo sobre isso aqui e eu só vou parar de falar quando ele sair desse 11 titular. Eu não sei se é implicância minha, se sou só eu que enxergo isso, se só eu que não enxergo esse jogador todo no Paquetá, mas é inacreditável ele ser considerado tão fundamental assim que não pode pegar um banco nem por um jogo sequer. Sem falar que o Bruno foi bem, né? E foi elogiado, inclusive, pelo Dorival nos últimos jogos, e o Paquetá, que tinha ido muito mal, errado muitos passes, principalmente contra o Paraguai, mas também contra o Equador no primeiro jogo da última data FIFA, permaneceu no time. Mas, enfim, pelo menos no próximo jogo aí ele não vai estar disponível, porque com 3 minutos ontem ele já estava pendurado, tomou o 3º cartão amarelo, está suspenso para esse jogo contra o Peru. E se o cenário pré-jogo já era de desconfiança, né, devido ao momento da seleção brasileira, o que dizer quando no primeiro ataque, no primeiro minuto de jogo, uma bola levantada ali no segundo pau encontra o Vargas nas costas do Danilo, sozinho para cabecear, por cima do Ederson e abrir o placar. Para mim aqui a falha é de quem deu espaço para o cruzamento, do Danilo, que fechou a marcação quando ele tinha que estar ali no segundo pau marcando aquele jogador. Eu acho que muito pouco tempo de jogo para a gente cobrar, por exemplo, que o Savinho
tivesse recuado e que o Vargas fosse responsabilidade do Savinho para marcar. Eu acho que é o lateral que tinha que estar ali para marcar e a zaga um pouco mais fechada, uma linha um pouco mais estreita, e principalmente do Ederson, porque a cabeçada foi longe, foi fraca, foi por cima, e sabe, se fosse o Alisson, eu tô vendo muita gente falando isso, se fosse o Alisson, a gente já tá batendo muito mais do que tá batendo no Ederson hoje. Mas a falha é coletiva por conta da soma de várias falhas individuais, especialmente do Danilo e principalmente do Alisson, beleza? Então, a expectativa antes do jogo era que, apesar do mau momento e apesar de ser fora de casa, o Brasil tem um time melhor, né? O Chile também não vem bem nas eliminatórias, está lá embaixo na classificação. Então, depois de muito tempo, vem tentando renovar ali o seu elenco, inclusive ainda falando da seleção chilena, né? Tenta ali abrir mão de algumas peças que há mais de uma década é convocada sempre, independente de boa ou má fase, e ainda assim, antes mesmo da gente tentar detectar padrões e estratégias, o Brasil já teria que jogar a partida inteira, né, com 0-1 no placar. E a partir daí, obviamente, que o jogo se desenhou, né, com o Brasil tendo mais posse de bola, o Chile tentando um contra-ataque, mas o time brasileiro pouco criava. A variação ofensiva deveria ser ou para um 3-4-1-2, ou mesmo para um 3-1-4-2, mas não acontecia nenhuma coisa nem outra. O Danilo até se curava ali, né, como um lateral base pela direita, o Savinho é quem dava amplitude por aquele lado, mas o Abner não estava subindo tanto para o ataque num primeiro momento, né, a ponto de o Rodrigo continuar ali aberto, não encostando no 9, como fez o Vinícius Júnior na última data FIFA, por exemplo. Os dois volantes, o Paquetá e o André, eles se mantinham alinhados. O Rafinha não teve tanto espaço para criar jogadas ali por dentro, né? A defesa do Chile bem compactada ali atrás, com pouquíssimo espaço ali para o Rafinha flutuar, e também não encostava no Igor. E o Igor se movimentava para tentar ser acionado, na maioria das vezes em jogadas aéreas, mas os cruzamentos, quando não eram fortes demais, eram desviados pela marcação e acabavam não sendo muito precisos. O Brasil conseguiu uns últimos 10 minutos ali de pressão, né? Quando o Abner passou a frequentar mais o corredor esquerdo ofensivamente, e o Savinho criando jogadas individuais ali pela direita. Numa dessas, quase que no último lance ali do primeiro tempo, o próprio Savinho chamou o marcador para o mano a mano, depois de receber ali um passe em profundidade pelo alto, cruzou na cabeça do nosso centroavante, que tocou no contrapé do goleiro e empatou o jogo. As finalizações que terminaram em gol foram as únicas que foram no alvo, né, ao longo do primeiro tempo. No total, o Brasil tentou 9 vezes contra 3 do Chile. As melhores delas, um chute desviado ali do Rodrigo, obviamente quando o jogo já estava 1-0 para o Chile, e o outro do Abner, né, quando ele começou a avançar um pouco mais para o ataque. A linha clara da jogada do gol. A seleção brasileira teve 76% de posse de bola na primeira etapa. E aí voltou para o segundo tempo com 2 alterações. Saíram os 2 volantes, o André e o Paquetá, e entraram o Bruno Guimarães e o Gerson. Os dois são muito bons no passe, na armação das jogadas, na circulação de bola, mas também deram ao Brasil mais pegada na marcação no meio, por incrível que pareça, já que não tinha ali um primeiro volante de contenção, como é o André, por exemplo. E numa dessas até chegou a virar o jogo ali nos primeiros minutos do segundo tempo com o Rafinha, mas no momento ali do passe em profundidade, que ele saiu cara a cara com o goleiro, driblou e marcou o gol, ele estava um pouco à frente, estava impedido e o gol foi corretamente anulado. O Brasil voltou melhor, terminou o jogo com 14 finalizações contra 7, 3 no alvo contra uma, a única que foi no gol do Brasil entrou, e foi aquela, né, no primeiro minuto de jogo, a cabeçada do Vargas. Outras alterações que o Dorival fez. As 2 primeiras eu não faria, muito mais em relação a quem saiu do que a quem entrou, né? Primeiro o Luiz Henrique no lugar do Savinho, eu teria tirado o Rodrigo, que não jogou bem, ou até o Rafinha, né, que estava meio ali sem função no jogo, porque não tinha espaço realmente entre linhas para jogar. O Chile montou 2 linhas de 4 dentro da área, pareciam quase que apenas uma ali, né, de tão próximas que essas linhas estavam. E depois a saída do Igor para a entrada do Endrick, a troca de um 9 por outro. A alteração sobressalente em relação ao anterior que eu faria poderia ter sido feita nesse momento. Ou seja, quer colocar o Luiz Henrique e o Endrick no jogo? Beleza. Eu tiraria o Rodrigo e o Rafinha, beleza? Não tiraria nem o Savinho nesse primeiro momento e nem o Igor num segundo momento. O Chile
Ainda criou uma boa chance, né, num vacilo ali que o Danilo deu na lateral, escorregou, permitiu um contra-ataque, mas a finalização da jogada acabou bem ruim ali pelo lado chileno. A última alteração foi o Martinelli no lugar do Abner, né? Então o Dorival realmente assumiu jogar ali num 3-2-5 nos minutos finais. O Abner naquela altura já era quase que um ponta esquerda realmente. E aí ele coloca um ponta esquerda de fato, que é o Martinelli. Abre mão ali de ter um quarto defensor na fase defensiva. E como eu disse na conclusão da última data FIFA, galera, no momento em que nem os resultados estavam acontecendo, antes da gente cobrar bom desempenho, a gente tinha que começar a vencer os jogos. E aconteceu. O Luiz Henrique penteou para dentro e marcou o segundo gol do jogo, praticamente ali, né, no último grande lance da partida. E aí a partida foi encerrada 2-1 para a seleção brasileira. Não foi ali com um bom desempenho, né, mas a gente tinha que começar realmente a vencer os jogos. Né, não foi um primor de atuação, tomou sustos ao longo do jogo, praticamente iniciou a partida perdendo desde o primeiro minuto, mas mostrou poder de reação, mostrou resiliência, não mostrou muito o repertório tático, é verdade, precisa refinar ali essas questões mais táticas, como a organização ofensiva, nesses jogos aí que vai enfrentar adversários mais frágeis, tem que ser um pouco mais impositivo, precisa encontrar a melhor função para o Rodrigo no time, não dá para ele ficar flutuando, um dia joga na ponta direita, outro na esquerda, outro centroavante, outro de meia. O Rodrigo tem que pegar um lugar para si e falar, esse é o meu lugar no time, ponto. E aí, numa necessidade de trocar as peças, a gente ir testando outros nomes para poder consolidar esse grupo o mais rápido possível. Já estamos em outubro de 2024. A Copa é em junho de 2026, beleza? O tempo está passando, o tempo está correndo. Tem que se consolidar esse grupo o mais rápido possível. Então, precisa arrumar também um jeito de conectar o Rafinha nos jogos, né? Principalmente se ele jogar assim, por trás do 9, se entender que essa é a função do Rafinha na seleção brasileira. Acho que se tiver o Neymar voltar a jogar bem, voltar naturalmente a ser convocado, será titular, então o Rafinha vai espirrar fora do time, a não ser que ele seja adaptado à ponta direita novamente, onde hoje está jogando Savinho, onde tem a concorrência ali do Luiz Henrique, pode ter o Estevão nas listas futuras, enfim. Tem uma certa concorrência ali na direita para o Rafinha também. O próprio Rodrigo, se ele tomar esse lugar para si no time, e se é que o Brasil vai jogar realmente com pontas, de fato, pode ser que jogue, eu acho muito difícil, né? Mas com um lateral passando mais, quando se abrir mão do Danilo para se ter um lateral mais ofensivo, enfim. Mas, principalmente, precisa se continuar comprando paz e tempo para trabalhar com vitórias, beleza? Uma vez estabilizar essa questão, a gente começa a cobrar desempenho. Eu sei que é difícil, seleção brasileira, cara, a pressão é muito grande. Eu vi o Marcelo Beckler uma vez falando que é quase que um misto de Barcelona e Real Madrid. O Real Madrid cobra se ganhar, tem que ganhar a qualquer custo, a todo jeito, tem que ganhar porque é o Real Madrid, ponto. Não necessariamente se cobra jogar bem. No Barcelona, não. Tem que jogar bem. No Barcelona, não se trai a filosofia de jogo dos caras, eles têm que ganhar dentro daquela filosofia e não é a vitória a qualquer custo que vai agradar. Tem que se ganhar sendo o Barça. E nós temos que ganhar sendo a seleção brasileira. Da forma como a gente conheceu a seleção brasileira. E até por isso muito se discute essa questão de crise de identidade, enfim. Já entramos nesse assunto aqui várias vezes, né, em outros vídeos no canal. Mas eu acho sempre muito ruim quando com pouco tempo para trabalhar, né, no caso aqui falando do técnico, menos de um ano no cargo, sem um substituto melhor já ali engatilhado, pedindo passagem, a gente já começa a colocar o técnico na corda bamba. Tem gente que ainda tem a opinião de que se ele não vencer o Peru no próximo jogo em casa, já tem que se demitir o Dorival. A pergunta que eu sempre faço é, quem é que vai entrar no lugar dele? Temos vários nomes assim aí, que a gente gostaria, né? E a maioria deles está empregada. É Guardiola, é Mourinho, é JJ, é Abel Ferreira. Nenhum deles vai largar o lugar que eles estão agora para assumir esse trabalho na seleção brasileira, com esse contexto, com essa circunstância e nesse momento, beleza? Concordamos? E aí vamos supor que o Dorival seja demitido. Ah, não ganhou contra o Peru, passou vergonha. Tá bom, vamos encerrar o ano com quem? Ramon Menezes de interino de novo? Vai tentar convencer o Tite de novo, que agora ele está no mercado? Então vamos baixar esse dedo,
Vamos guardar essa arma, vamos deixar o Dorival trabalhar. Ele herdou um ano perdido de 2023. Ele nem era o plano A para assumir o cargo, também não era o plano B, porque o plano A era o Ancelotti, o plano B era o Diniz, que foi colocado ali como um guarda-vaga, caso desse M com o Ancelotti, ele poder, né, eventualmente ali largar o Fluminense, que era onde ele estava ali conciliando o trabalho, e poder assumir efetivamente a seleção. Como os resultados também não depuseram a favor da manutenção do Fernando Diniz, ele também acabou sacado, e o Dorival foi uma solução ali viável, possível. Não é nem disponível porque ele também estava empregado ali no São Paulo, beleza? Então, assim, desde janeiro o cargo é dele. Não vai ser do dia pra noite que ele vai arrumar a casa. Óbvio que era importante dar uma resposta depois da eliminação da Copa América, da forma que foi, a derrota pro Paraguai no mês passado, e ganhar do Chile mesmo fora de casa, era obrigação. A obrigação foi feita. Ganhar do Peru continua sendo obrigação. E uma vez que seja feita, a gente começa a pensar no que a gente realmente quer para a seleção, né? Um time mais impositivo, que vence com mais autoridade. Até lá, primeiro vamos pensar em comprar essa paz com os resultados. E aí ganhar jogando bem já é uma próxima etapa, um assunto para um outro momento, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!